aprovada. Senhores ministros, chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar número 3.825, de que é relatora a ministra Carmen Lúcia, requerente o Partido da Frente Liberal e requerida a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Com a palavra, Sua Excelência. Senhora Presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar que foi ajuizada neste Supremo Tribunal Federal pelo Partido da Frente Liberal, PFL. Chegou-me no dia 4 de dezembro e o que se pede é a suspensão cautelar, pelo menos nesse julgamento, da expressão "e" em 15 de fevereiro para a posse, constante do parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição do Estado de Roraima, com a norma que foi introduzida pela Emenda Constitucional número 16, de 19 de outubro de 2005, publicada no Diário Oficial de 1º de novembro de 2005. A norma posta em questão reza, artigo 30, parágrafo 4º, no primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro para a posse do governador e do vice-governador, e a norma sobre a qual se questiona, e em 15 de fevereiro para a posse dos seus membros, eleição da mesa diretora com mandato de 2 anos, permitida sua recondução. Pela regra fixada, os deputados estaduais de Roraima, eleitos em 1º de outubro de 2006, tomariam posse, portanto, em 15 de fevereiro de 2007. Os que detêm o mandato em curso, por sua vez, eleitos como foram em 6 de outubro de 2002 e empossados na Assembleia Legislativa Estadual em 1º de janeiro de 2003, permaneceriam nos cargos até 15 de fevereiro de 2007. O partido, autor da presente ação, alega que a expressão "e" em 15 de fevereiro para a posse afrontaria o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição da República, segundo o qual o artigo 27, parágrafo 1º, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas. 4 anos, explica o partido autor, completam-se no dia 31 de dezembro de 2006 para os eleitos em 6 de outubro de 2002, pelo que, afirma ainda o autor, no dia 1º de janeiro de 2007, já se terá superado o período constitucionalmente definido para o mandato legítimo dos atuais deputados estaduais. B. A superação do período de 4 anos, nos termos do parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição Estadual, com a norma modificada pela Emenda Constitucional número 16 de 2005, não teria embasamento válido, porque contraria o paradigma fundamental da República a ser rigorosa e estritamente seguido, e que não foi. C. A manutenção daquela regra faz com que os deputados eleitos para a legislatura 2007-2010 não sejam empossados na data previamente definida, não sendo eles que praticariam os atos que seriam de sua atribuição e responsabilidade, como a posse do novo governador e vice-governador do Estado. D. É inconcebível, diz ainda o autor, juridicamente, manter-se o mandato dos deputados eleitos em 2002 e empossados em 1º de janeiro de 2003, por desatendimento inegável à regra do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição, tanto quanto é permanecer o Estado sem novos deputados estaduais empossados até a data de 15 de fevereiro de 2007, porque então se teria um poder estadual sem os órgãos que o tornam ativo. A Constituição define o período da duração do mandato, sendo certo que não fixa a data de início, em função do qual fica estabelecido o termo do mandato, mas como se preceituou no parágrafo 1º do artigo 27, ser regra de cumprimento identicamente obrigatória para os Estados-membros a duração de 4 anos do mandato, há de ser entendido que não se deixou ao Constituinte ou ao legislador estadual a estatuição de outro período para os mandatos. Não poderiam, então, eles ser encurtados ou ampliados. Em face do que foi estabelecido, o partido autor pediu que fosse deferida uma medida cautelar, sem ouvir a parte contrária, em razão do período próximo. Dia 1º teria de ser, portanto, teriam de ser empossados os novos eleitos. E, por isso, eu me fiz valer do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.868 e exponho aqui, antes mesmo de ouvir as partes, o próprio Procurador-Geral da República e o advogado da União. É o que tenho a relatar. Ministra Carmen Lúcia, há pedido de sustentação oral por parte do requerente.
e falará por ele o doutor Admar Gonzaga. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssima senhora relatora, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, a questão é bastante simples, o minucioso relatório da ilustríssima relatora foi bastante esclarecedor, que nada mais fez o legislativo estadual que estender o próprio mandato em um mês e pouco mais de 16 dias. E então, com essa extensão, estaríamos aí com uma contrariedade ao comando constitucional que impõe que o mandato parlamentar seja de 4 anos. Isto gera um precedente perigoso, porque hoje, 1 mês e 15 dias, 16 dias, amanhã, com um precedente positivo, teríamos o quê? Medidas talvez mais extravagantes sobre os mandatos parlamentares, ou talvez até mesmo sobre os mandatos dos próprios governadores de Estado, para 2 meses, 6 meses, quanto mais, né? Então, a ordem constitucional deve ser mantida e, então, respeitado aquilo que o constituinte original do Estado entendeu ser mais salutar, ou seja, coincidir a posse do Executivo, do governador, com a posse dos membros do Legislativo Estadual, dos deputados estaduais, que estão sendo diplomados por agora, logo após apuradas a prestação de contas dessa campanha que se passou. Então, o requerente da ação direta, da medida cautelar, vale-se como perículo in mora, como pressuposto para a medida da breve, né, situação que temos do dia 1º, da virada do ano, para a posse do Legislativo. E o fumus boniuris, naturalmente, com o próprio comando constitucional e com o precedente desta egrégia Corte, na orientação, na época, sob a relatoria do ministro Sidney Sanches, a ADIM, medida cautelar 1162, em que Sua Excelência, acompanhado pela maioria da Corte, consignou que não dispõe o Legislativo Estadual de poderes para reduzir ou aumentar o tempo de duração dos mandatos estaduais. A questão é bastante simples, eu não teria mais nada a acrescentar e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com a relatora. Senhora presidente, conforme relatei, então, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima fez uma alteração no parágrafo 4º do artigo 30 de sua Constituição e fixou que, diversamente do que se continha inicialmente, no primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro para a posse do governador e do vice-governador. Então, se tinha de seus membros e eleição da mesa diretora. Foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 16, de 2005, para a posse do governador e do vice-governador, e em 15 de fevereiro para a posse de seus membros. Pela regra, assim, fixada, os deputados estaduais de Roraima, eleitos, então, em 1º de outubro de 2006, tomariam posse em 15 de fevereiro de 2007. E os que já detêm um mandato em curso, eleitos como foram em 6 de outubro de 2002, empossados na Assembleia em 1º de janeiro de 2003, permaneceriam até 15 de fevereiro de 2007. A afronta alegada é ao parágrafo 1º do artigo 27, que dispõe expressamente que será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais. A Constituição define o período de duração do mandato dos deputados estaduais, sendo certo que não fixa a data de início em função da qual fica estabelecido o termo do mandato. Todavia, como se preceituou no parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição do Brasil, é regra de cumprimento identicamente obrigatória para os Estados-membros a duração do mandato de 4 anos, que há de ser entendido no sentido de que, ao Constituinte ou ao legislador estadual, não é permitida a alteração para encurtar ou para ampliar os mandatos eletivos. A Constituição do Estado de Roraima fixou em 31 de dezembro de 91, data de sua promulgação,
que a posse do governador do Estado e dos membros da Assembleia Legislativa dar-se-á em 1º de janeiro de cada ano. Artigo 30, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, portanto, com a redação que prevaleceu até o advento da emenda constitucional número 16 de 2005. Ao definir a data da primeira legislatura, a Constituição de Roraima estabeleceu a data de início e fim de cada legislatura, pois os mandatos não podem ser apequenados ou dilatados, porque se teria, então, desobediência à regra do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição da República. Este Supremo Tribunal Federal, como acaba de fazer remissão o nobre deputado, o nobre advogado, decidiu, no caso análogo, citado da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1162, de São Paulo, sendo relator o ministro Sidney Sanches, que, nos expressos termos do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição de 1988, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais. A Constituição Federal fixou em seu artigo 27, parágrafo 1º, a data de posse que dá início, então, e marca o final das legislaturas. E ainda o ministro Sidney Sanches chamou a atenção naquela ocasião de que, havendo a Constituição, naquele caso de um outro Estado, fixada a data de 1º de janeiro para a posse dos deputados estaduais eleitos, não pode nem reduzir nem dilatar o período de 4 anos. O pedido de medida cautelar que agora se faz fundamenta-se na plausibilidade jurídica que desconta em exame inicial do cotejo mesmo da norma da Constituição Estadual em face do paradigma fundamental que se contém na regra do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição do Brasil. De outra parte, o perigo de haver demora lesiva a direitos pelo processamento regular da presente ação pode ser comprovada pela data mesma fixada para a posse dos novos deputados, 15 de fevereiro de 2007, e na aferição da data em que os atuais deputados de Roraima tomaram posse, 1º de janeiro de 2003, o que faz com que esses tenham tido o alargamento de seus mandatos, ultrapassando-se o período de 4 anos constitucionalmente previstos, por emenda à Constituição, que, aliás, é de autoria dos próprios. Note-se que a marca de 4 anos de mandato faz com que o voto dos cidadãos nos eleitos se exaura exatamente no dia subsequente ao completamento daquele período. O deputado que não tenha recebido o novo mandato do povo, após o dia em que se completam os 4 anos, não tem mais procuração popular para atuar em nome dos cidadãos. Volta ele mesmo a ser um representado, não podendo mais agir como representante do povo. Pensar diferente seria admitir que alguém poderia, no Brasil, exercer o cargo de deputado sem o voto popular. Ora, o voto é o instrumento com prazo definido de validade, extinguindo-se à meia-noite do último dia do mandato previsto no momento da eleição. E é no momento da eleição que se dá a periodicidade do mandato do eleito, princípio, aliás, que não pode ser alterado nem mesmo por emenda à Constituição da República, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º. Daí a objetividade dos fundamentos lançados pelo eminente ministro Sidney Sanches, quando de seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1162, ao acentuar que não pode uma Constituição estadual estabelecer norma que restrinja nem que aumente a duração dos mandatos dos deputados estaduais. É ainda ele que diz, é verdade que não dispõe da Constituição Federal sobre a data de início da legislatura no plano dos estados, podiam estes escolher a data que lhes parecesse adequada, mas sempre sem reduzir nem aumentar o tempo de duração dos mandatos dos deputados estaduais, em face da norma expressa da Constituição Federal sobre essa duração. Devo realçar, senhores ministros, como dever de lealdade ao tribunal e de honestidade em relação a vossas excelências e aos jurisdicionados, que a presente medida cautelar, se vier a ser deferida, como eu vou propor ao final, para sustar os efeitos da regra havida no parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição do Estado, relativamente àquela expressão que dá, então, que alterou a data do termo dos mandatos e início dos próximos mandatos, terá natureza satisfativa, como ressalta nítido da análise da espécie. Em primeiro lugar, porque os deputados que estão no exercício do mandato e que continuariam a exercer as suas atribuições, inclusive recebendo subsídios correspondentes por mais 46 dias, além do prazo de 4 anos, claro que não mais poderão retornar a eles, porque seguramente, até que se instrua o presente processo, terá sido superada aquela data de 15 de fevereiro de 2007. E, em segundo lugar, porque os novos deputados eleitos em 1º de outubro de 2006 terão assumido os cargos no dia 1º de janeiro de 2007, uma vez que não pode haver descontinuidade na atuação da Assembleia Legislativa Estadual.
Logo, os efeitos dessa decisão não poderão ser revertidos, em que pese-se cuidar aqui de situação de excepcional urgência e gravidade, pois a regra impugnada estende, óbvia e matematicamente, o período do mandato dos deputados estaduais de Roraima, eleitos em 2002 e empossados em 1º de janeiro de 2003. Mas não há se descurar aqui o destempo na prestação de jurisdição cautelar, na forma pleiteada, importaria em permitir que mandatos fossem exercidos sem fundamento na Constituição do Brasil e em perfeita frustração do voto popular que se há de estar em sua base de legitimação. Pelo que eu exponho, de maneira extremamente singela e atenta à seriedade da decisão que se proferirá neste momento, eu voto no sentido de se deferir a medida cautelar pleiteada pelo partido autor para que sejam suspensos, a partir de agora, os efeitos da expressão, aspas, e em 15 de fevereiro para a posse, constante do parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição do Estado de Roraima, prevalecendo até o julgamento final da presente ação o texto normativo sem aquela frase. Oportunamente, serão colhidas informações da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e as manifestações do Advogado-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República como voto. Portanto, a eminente relatora defere a medida cautelar para os efeitos que esclareceu, eliminando a referência em 15 de fevereiro para a posse, constante do parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição do Estado de Roraima. Colho os votos. Ministro Lewandowski. Também defiro, senhor presidente. Ministro Eros Grau. De uma clareza ímpar. Defiro. Ministro Joaquim. Também. Ministro Carlos Brito. De acordo. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Ministra relatora, apenas uma dúvida quanto à posse em si dos membros. O deferimento é julgamento definitivo, não é liminar, né? É cautelar, porque Cautelar. entrou agora a ação, ministro, entrou agora a ação, chegou Agora, para mim dia 4. abrangência, porque o preceito tem a seguinte redação. No primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro, para a posse do governador e do vice-governador. De seus membros e eleição. Antes, isso que propõe a ministro, relatora. estava assim, a redação inicial era, antes da Vou emenda repetir 16. o preceito. No primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro para a posse do governador e do vice-governador. Aí vem a cláusula que, a meu ver, conflita com a Constituição Federal. E em 15 de fevereiro, essa data, porque implica a extensão dos mandatos, né, para a posse de seus membros. É que antes, ministro, antes da emenda 16, que é de outubro, a redação era Sim. da seguinte forma, vou ler para Vossa Excelência. No primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro para a posse do governador e do vice-governador, vírgula, de seus membros e eleição da mesa diretora, com mandato de 2 anos permitindo Permanece, sua recondução. portanto, Permanece como antes. a notícia da posse, que sim. evidentemente Só- ocorrerá no só dia que foi 1º de alterado, janeiro. Só que foi incluído, 1º de janeiro. Só Só que foi foi- incluído só foi- foi este período adicional de 46 então, dias. Vossa Excelência suspende a eficácia da cláusula em 15 de fevereiro. E em 15 de fevereiro para a posse, porque no início é para a posse do governador, do vice-governador, de seus membros e eleição da mesa diretora. Então tem Esclarecido, lógica. acompanha a relatora. Ministro Celso de Mello. De inteiro acordo, senhora presidente. Ministro Sepúlveda Pertence. Senhora presidente, eu estou de acordo com a eminente relatora. Apenas noto que em 2 precedentes, a DINC 1059, de que fui relator acompanhado pelo tribunal, e depois, na DINC 1162, em que fiquei vencido, cuidava-se de normas de transição do próprio regime constitucional. Então, me pareceu adequado que se previsse, numa, salvo engano, a diminuição do tempo da legislatura, então em curso, na 1059, e coisa similar na ADINC 1162, em que, repito, fiquei vencido. Mas cuidava-se realmente
de resolver um problema de transição entre o regime constitucional anterior e o que vinha a instalar-se. Aqui não existe essa circunstância, e o que se tem é realmente uma ampliação do mandato dos atuais deputados estaduais, o que viola não só a norma explícita do artigo 27, parágrafo 1º, mas também o princípio fundamental da República. Acompanho a eminente relatora e defiro a liminar. Também eu estou de acordo com a eminente ministra relatora. O tribunal, à unanimidade, defere a medida cautelar nos termos do voto da ministra Carmen Lúcia. Senhores ministros, chamo a julgamento o mandado de segurança 25.845, de que é relator o ministro Joaquim Barbosa. Impetrante a União, impetrado o presidente do Tribunal de Contas da União. Com a palavra, eminente relator. Senhora presidente, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pela União em face de ato futuro do presidente do Tribunal de Contas da União. Por meio do acordo número 2248 de 2005, o plenário do Tribunal de Contas da União decidiu ser devida aos servidores públicos federais a incorporação de parcelas referentes a quintos décimos no período compreendido entre 9 de abril de 1998 e 4 de setembro de 2001, data da edição da medida provisória número 2225 de 2001. O posicionamento firmado no citado acórdão representou alteração em relação ao que o próprio Tribunal de Contas da União já havia decidido nos acórdãos números 731 e 732 de 2003, quando ficou decidido não ser devida a incorporação de quintos décimos no período acima mencionado. Tomando como base um acórdão da Corte de Contas, vários sindicatos de servidores da União, inclusive o que representa servidores do Tribunal de Contas da União, anunciaram que o pagamento das parcelas referentes a quintos décimos era iminente. A partir desse dado e da proximidade do dia 20 de fevereiro de 2006, quando poderia ocorrer o pagamento, a União, com fundado temor de prática de ato ilegal, ingressou com o presente mandado de segurança preventivo com vistas a impedir o pagamento mencionado. A inicial do mandado de segurança sustenta a competência originária desta Corte para o caso, em virtude de ser o presidente do Tribunal de Contas da União a autoridade coatora em questão. Em suas palavras, diz o seguinte, o advogado-geral da União, aspas, como não há meio de o Tribunal de Contas da União realizar em qualquer competência o pagamento ilegal dessa despesa adicional com seu pessoal, referente à concessão de novos quintos décimos até setembro de 2001, sem que seus valores constem na programação financeira de desembolso do Tribunal, a qual deve ser necessariamente aprovada pelo seu ministro-presidente, sem possibilidade de delegação, este é a autoridade coatora do presente mandado de segurança preventivo, que visa a afastar o justo receio da União de que essa despesa seja realizada, pois exclusivamente ao presidente do Tribunal de Contas compete legalmente autorizá-la. Fecha aspas. Quanto ao mérito, em longa exposição, a União sustenta ser descabido o fundamento do acórdão do Tribunal de Contas da União, que teria dado base para o pagamento de parcelas de quintos décimos até o ano de 2001. De maneira bastante sintética,
pode-se dizer que o raciocínio exposto na inicial da União é calcado na ideia de que as leis que dispunham sobre os quintos décimos, Lei 9.527, de 97, e Lei 9.624, de 98, foram precedidas de várias medidas provisórias devidamente convalidadas em cadeia. Tais diplomas provisórios disciplinaram aspectos diversos relativos aos quintos décimos, inclusive a sua extinção, operada pela medida provisória número 1595, dígito 14, diploma esse que precedeu especificamente a Lei 9.527, de 97. A compreensão de que a extinção dos quintos décimos aconteceu por meio de medidas provisórias que precederam as referidas leis e que por elas foram convalidadas, argumenta a União, seria essencial para combater uma premissa adotada pelo acórdão do TCU, a premissa de que a extinção dos quintos deveria ser buscada necessariamente nas leis de convenção e não nas medidas provisórias que lhes precederam. Utilizando-se do mesmo raciocínio de que a extinção dos quintos décimos teria ocorrido já por meio das medidas provisórias, a União contrapõe-se à tese do referido acórdão de que uma nova medida provisória, a medida provisória 2225, superveniente às leis de convenção, teria reinstituído ou revigorado os quintos até a data de sua edição, ou seja, 4 de setembro de 2001. Assim, sustenta a União, não se poderia reinstituir ou revigorar algo que já estava extinto desde as medidas provisórias que precederam as leis 9.527, de 97, e 9.624, de 98. Considerando a plausibilidade mínima do pedido da União e a urgência em virtude da iminência do pagamento das parcelas pelo Tribunal de Contas, eu decidi conceder medida cautelar. Em sequência, solicitei informações. As informações prestadas pelo presidente em exercício do Tribunal de Contas da União ressaltam a incompetência absoluta desta Corte para julgamento do mandado de segurança. A incompetência decorreria do fato de que a autorização para a inclusão das parcelas nos contra-cheques dos servidores teria sido dada pelo secretário-geral de Administração da Corte de Contas, em virtude de delegação expressa de seu presidente. Nesse sentido, invocam a súmula número 510 desta Corte, que dispõe que cabe mandado de segurança contra a autoridade que exerce a competência delegada. Como o secretário-geral de Administração do TCU não está incluído no rol de que trata o artigo 102, inciso 1º-D da Constituição, a competência para o caso seria da Justiça Federal de primeira instância. No mérito, as informações transcrevem trechos do acórdão número 2.248 para sustentar a sua legalidade. Informam ainda que vários órgãos, no âmbito da União, têm se adequado ao entendimento de que são devidas parcelas de quintos décimos no período já mencionado. Por fim, lembram que a liminar por mim concedida foi cumprida apenas parcialmente, uma vez que o pagamento já havia ocorrido quando comunicada a decisão. Os pagamentos futuros, contudo, foram suspensos por força da liminar. O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União requereu a intervenção no feito na qualidade de substituto processual de membros seus que podem ter direitos afetados pela decisão deste mandado de segurança. Com base na jurisprudência da Corte, eu indeferi o pleito ao argumento de que a única figura de intervenção de terceiros possível em mandado de segurança é o litisconsórcio, e não se poderia configurar o referido sindicato como litisconsórcio passivo, neste caso. Contra tal decisão, o sindicato ajuizou agravo regimental, ainda pendente de julgamento. Instado a se pronunciar, o Procurador-Geral da República manifesta-se pela denegação da segurança
reportando-se a parecer, que inclui como anexo, do ex-procurador-geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, sobre o assunto. Em seguida, foi juntada aos autos petição da União, ressaltando sua argumentação disposta na inicial, no que se refere à competência originária desta Corte para a questão. Ressalto que também solicitei ao presidente do Tribunal de Contas da União a cópia integral do processo administrativo a que as informações prestadas faziam referência. Posteriormente, solicitei também os autos originais do processo para a conferência e posterior devolução. Por último, lembro que, antes de ajuizar o presente mandado de segurança, a União impetrou o mandado de segurança número 25.763, do qual foi relator o eminente ministro Eros Grau. Na ocasião, ao mandamos, foi negado seguimento ao argumento de que, ao impugnar diretamente o acórdão do TCU, que reconheceu o direito à incorporação de quintos, a União buscou atacar lei em tese e reapreciar interpretação consumada de lei pelo TCU. É o relatório, senhora presidente. Eminente ministro Joaquim Barbosa, há um pedido de sustentação por parte do Sindilégio, sindicato. justamente É objeto de uma preliminar. do agravo regimental. Para que nós possamos deferir ou não a palavra ao advogado representante, doutor Ibanez Rocha Barros Júnior, talvez fosse interessante nós decidirmos Eu essa ia questão. abordar isso como questão de ordem, logo no exame das preliminares. Mas essa questão é que Antecede para podermos dar ou não Decidir antes do palavra. agravo. Sim. Não é? Vamos. Vamos, Vossa Excelência pretende pôr Eu mantenho a decisão de indeferimento, valendo-me da jurisprudência da Corte, que não admite a figura do assistente no mandado de segurança. Cito o RE 111.778, relator ministro Célio Borja, e o mandado de segurança 24.414, relator ministro César Peluso. Nega provimento ao agravo. Nego provimento ao agravo. Eu vou, então, colher os votos com relação a essa questão. Só o agravo. Só agravo. De assistência por parte do sindicato requerida. O sindicato, você pretende assistente? Como substituto. Sim. Ele se pretende litisconsórcio passivo necessário, não é? Assistente. Assistência. Foi assistência? Pedido de assistência. Eu me pergunto, se tratasse de uma decisão administrativa do tribunal relativo a um servidor determinado, esse servidor seria litisconsórcio passivo necessário. Sim. O sindicato não pode intervir? Se interessa a todos os servidores que ele representa no corpo do Tribunal de Contas? E sobre esse aspecto, ele interviria como litisconsorte. Como litisconsorte necessário, como substituto processual do E litisconsorte é parte, não é terceiro. O litisconsorte é dos parte. servidores do Tribunal de Contas. Agora, o artigo 19 da Lei do Mandado de Segurança apenas suprimiu a possibilidade de intervenção assistencial. Sim. Mas o litisconsórcio não. Não, pelo contrário. flexo. Pelo contrário, Mas- mantém-se a previsão Mantém-se. da figura do litisconsórcio. Bem, então, vamos colher os votos com relação a essa questão. O eminente relator nega provimento ao agravo, mantendo a sua decisão. Ministra Carmen Eu vou Lúcia, pedir vênia ao nobre relator, porque neste caso eu admito. dá provimento. Ministro Lewandowski, Também data vênia e vou admitir. ministro Eros Grau. Eu penso ver o ministro Joaquim Barbosa e eu vou acompanhar a divergência da ministra Carmen Lúcia. Ministro César Peluso. Eu também vou admitir eu para voto sanar uma que- anomalia Perdão, processual, ministro porque, na Peluso. verdade, quem deveria constar como litisconsórcio passivo são todos aqueles que são suscetíveis de serem atingidos. Todos tinham que integrar passivamente a relação Todos os processual servidores do Tribunal de todos os servidores do Tribunal de Contas. Mas, por um efeito de brevidade e economia, estou admitindo que o sindicato Se o todos faça. pudessem, o sindicato deles pode. Então, neste caso, Na eu estou condição admitindo. de litisconsórcio. Na Ministro, condição de litisconsórcio passivo, ministro necessário. Carlos Brito. Vão ser peço atingidos Desculpa, Vossa pela Excelência. decisão do mandado de segurança.
Também, eu Peço sigo a desculpa, Vossa divergência Excelência, com a devida pela- vênia do eminente relator para admitir o sindicato como litisconsorte também. passivo Peço ao necessário. ministro ter votado antes, que eu... Você querer que eu... Não, Facilitou Pode meu chamar, não, voto. mas eu... Ministro Perdão, Peluso, perdão. aqui Facilitou foi meu meu voto. que chamei Vossa Pois Excelência. é, antes eu, do também meus meu casos. que atendi o seu equívoco. Ministro Gilmar Mendes. Bem, colegas desistiram. Ministro Marco Aurélio. A essa altura, eu creio que o próprio relator, quanto à admissão como litisconsorte, admite, né? Está havendo Porque uma conversão, não é? Ele pediu admissão como assistente. Nós estamos convertendo o pedido dele em Porque a admissão como rigor, litisconsorte, não há teríamos dúvida. que promover, até mesmo de ofício, né, Sim. a citação daqueles Ou que isto- poderão ter ou isto né, é uma- os interesses é um- alcançados É. por uma concessão da segurança. Ou essa decisão questionada equivale à lei em tese, ou ela tem efeitos concretos. Se tem efeitos concretos, ela alcança expõe. todos os servidores que tivessem, em princípio, esse direito de incorporação que está sendo O questionado. despacho, Seriam de ser litisconsorte. Agora, se comparece o sindicato, arguindo a sua condição de substituto processual para a defesa desses servidores, eu não vejo como negar como litisconsorte. E o nome que se deu ao pedido de intervenção, para mim, é diferente. E o despacho do secretário-geral de Administração do Tribunal de Contas da União foi no seguinte sentido: autoriza a SEREC a adotar as medidas necessárias para o exato cumprimento, Isso eu vou beneficiando, portanto, os substitutos processuais. Meramente executório. Nesse caso, como litisconsórcio, eu realizo. Acompanhe o relator, Acompanhar. presidente. Ministro Celso de Senhora Presidente, se o sindicato interviesse como assistente, eu acompanharia o eminente relator, uma vez que a jurisprudência da Corte, interpretando o artigo 19 da Lei de Mandado de Segurança, não admite essa modalidade de intervenção espontânea de terceiro. No entanto, como salientou o eminente ministro, pertence o sindicato aqui atua em sua qualidade de substituto processual e, mais, a presença, seria necessária a presença de todos os servidores do TCU, cuja posição jurídica pudesse ser afetada por eventual concessão do mandado de segurança, e então a eficácia da decisão a ser proferida nesse processo depende da presença de todos eles. Cabe, então, a intervenção como substituto processual do sindicato. Substituto processual é parte, portanto, intervém ele como litisconsorte passivo necessário. E, sob esse aspecto, eu também admito a intervenção da entidade sindical. Também já antecipei caso de substituição de litisconsortes passivos necessários. Eu indago o eminente relator se está revendo a sua posição. Diante do novo quadro, Tá certo. não há dúvida. Eu também, nesse caso, acompanho o eminente relator e o tribunal, à unanimidade, deu provimento ao agravo para admitir o sindicato como substituto processual dos servidores eventualmente afetados pela decisão a ser proferida. Em razão disso, ministro Joaquim, há pedido de sustentação do doutor Ibanes Rocha Barros Araújo como representante do Sindleges. Com a palavra, senhor. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores ministros. Senhora ministra Ellen Grace, presidente do STF, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator Joaquim Barbosa, excelentíssimos senhores ministros que compõem o plenário desta excelsa corte, senhor procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Trata-se de impetração contra possível ato do presidente do Tribunal de Contas da União, tendente a determinar a aplicação no âmbito da Corte de Contas do Acórdão 2248/2005, TCU plenário, decorrente do julgamento da representação 013-092-2002-6, formulada pelo Procurador-Geral do TCU, em que se assentou a legalidade da incorporação de quintos com fulcro no artigo 3º da medida provisória 2225/45. Para situar a questão, é importante frisar alguns pontos quanto ao tema em análise, e, para tanto, passo a historiá-los brevemente. Em 20 de 12 de 2005, portanto, 7 dias após a deliberação do plenário do TCU, consubstanciada no Acórdão 2248, a AGU impetrou o MS 25763 do Distrito Federal,
tendo o referido MS, após o transcurso das férias forenses, sido distribuído ao excelentíssimo senhor ministro Eros Grau. O que buscou a AGU nesta primeira impetração foi a suspensão em medida liminar do Acórdão TCU 2248, plenário, e, no mérito, o afastamento definitivo do ato coator, acolhendo a representação formulada pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, determinando que os órgãos e entes dos poderes executivos, judiciário e legislativo da União, incluindo o Ministério Público da União, atendendo ao que prevêem as leis 9.527 e 9.624 de 98, bem como a medida provisória, não concedam novas parcelas de quintos ou décimos referentes a período posterior a 11 de 11 de 97. Em 14 de fevereiro de 2006, o excelentíssimo senhor ministro Eros Grau negou seguimento à impetração, decisão esta que fiz distribuir a vossas excelências com os memoriais e os poupo da leitura. Vê-se do MS 25763 que desta decisão foi intimado o advogado da União em 23 de fevereiro de 2006. Não se sabe para quê, posto que em 20 de fevereiro, 3 dias antes de sua intimação, já existia perante esta corte nova impetração, agora não mais contra o Tribunal de Contas, mas sim contra o seu presidente. E diz na peça vestibular desse segundo mandado de segurança: em virtude da impetração, em 20 de fevereiro de 2005, no STF, do mandado de segurança 25763, os órgãos do Poder Judiciário e Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas da União, abstiveram-se espontaneamente de adotar o novo entendimento do TCU sobre a matéria. Contudo, no dia 14 de fevereiro, o relator do referido MS 25763, o eminente ministro Eros Grau, negou-lhe seguimento sem apreciar-lhe o mérito, o que foi noticiado pelo próprio sítio eletrônico do STF. Isso é um trecho da impetração. Daí em diante, a AGU repisa os argumentos em que sustenta a ilegalidade do Acórdão 2248, plenário TCU, e pede em liminar que o presidente do TCU se abstenha de conceder novas incorporações de quintos referentes ao período de 9 de 4 de 98 a 4 de 9 de 2001. E, no mérito, que não sejam empregados recursos do orçamento da União para o pagamento administrativo de parcelas remuneratórias aos servidores do TCU, posteriores a 11 de 11 de 97, ou, quando muito, 8 de 4 de 98. Neste ponto, senhores ministros, compete afirmar que as duas impetrações possuem o mesmo objeto, causa de pedir e pedido, qual seja, a anulação do Acórdão 2248-2005, que entendeu legal a incorporação de quintos no período mencionado, ou seja, 8 de 4 de 98 a 4 de 9 de 2001. Fica, assim, plenamente demonstrada a conexão entre as impetrações, tendo sido essa questão suscitada na intervenção protocolada pelo Sindileges e encontra-se até agora sem resposta, posto que o eminente relator não a apreciou na forma do 105 do CPC e nem submeteu à excelentíssima senhora presidente para deliberar ou submeter ao plenário na forma regimental. Trago precedente no MS 22207 de Santa Catarina, em que foi relator, em que decidiu o ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 18 de 12 de 2001, página 24. Quanto à ilegitimidade passiva e à competência do Supremo. Superada essa fase inicial, que espero ver decidida, resta saber se é legítima a autoridade impetrada e se é competente o Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente este mandado de segurança. A resposta certamente será não. Ocorre que, como na maioria dos tribunais pátrios, os atos administrativos relacionados a servidores do quadro de pessoal é delegada à autoridade inferior, encarregada de gerenciar e executar os atos concernentes à vida dos servidores, sejam eles ativos, inativos e pensionistas, bem como gerir as questões orçamentárias e financeiras. E o TCU não fugiu a esta regra, posto que lá a portaria de delegação número 13, publicada no Diário Oficial de 5 de janeiro de 2005, seção 2, página 25, em seu artigo 1º, assim disciplinou: fica delegada a competência ao secretário-geral de administração e, em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas a legislação e as normas em vigor, praticar os seguintes atos:
Inciso 2º. Movimentar recursos orçamentários e financeiros destinados ao atendimento das despesas do Tribunal de Contas da União. E no inciso 39, que trata das incorporações, autorizar a adição de parcelas, bem como a respectiva atualização progressiva, com fundamento na Lei 8.911, alterada pela 9.527, de 10 de dezembro de 97. Portanto, senhores ministros, senhoras ministras, estamos diante de ato de delegação completo, em que o secretário-geral de administração, ou seu substituto, está autorizado a conceder as parcelas de quintos e a movimentar os recursos orçamentários e financeiros necessários à implementação da medida. E assim o fez o secretário de administração em despacho datado de 15 de fevereiro de 2006, portanto, anterior à impetração, onde se lê que autoriza a SEREC a adotar as medidas necessárias para o exato cumprimento do disposto no Acordo 2248/2005 TCU plenário, relativamente aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal. Portanto, é a situação que se amolda à súmula 510 dessa Corte, que diz: praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial. E assim fica demonstrada a ilegitimidade da parte impetrada e, em decorrência, a incompetência dessa Suprema Corte para processar e julgar originariamente o presente mandado de segurança. Trago ainda precedentes no MS 24044-DF, relator ministro Imóvel Galvão, DJ de 30 de 10 de 2004, e do excelentíssimo senhor ministro Sepúlveda pertence no MS 25518-DF, DJ de 10 de 8 de 2006. Contra o mérito, a controvérsia existente sobre a possibilidade de incorporação de parcelas quíntuplas vem sendo discutida pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário e, como se pode verificar das decisões que fiz distribuir via memoriais, as análises realizadas pelos diversos órgãos, quer seja no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, chegaram a uma única conclusão quanto ao advento da medida provisória 2225/45/2001. E a conclusão é pela permissão da incorporação da vantagem de quintos no período mencionado. Nas palavras do ilustre procurador do Ministério Público perante o TCU, Marinos de Vries, e aqui eu abro um pequeno parênteses, é porque o procurador-geral entrou com a representação, mas quem oficiou no feito, em todas as manifestações que fez perante o TCU, foi pela legalidade. Disse o procurador: não poderia ser diferente, pois quando a Lei 9.624, artigo 3º, permite elastecer a incorporação até a data de sua publicação, sem dúvida dispôs de forma diversa do caput do artigo 15 da Lei 9.527, e, portanto, também o revogou. Assim, com a Lei 9.624, os servidores efetivos ocupantes de funções comissionadas passaram a conviver com uma situação inusitada. Saiu do mundo jurídico o dispositivo que extinguia a possibilidade de incorporação, porém, nada se regulou quanto à situação dos comissionados após 8 de 4 de 98. E é desse fato que forma seu entendimento do alcance do artigo 3º da MP 2225, pois, caso o Executivo Legislador visasse apenas transformar em vantagem pessoal as parcelas incorporadas até 98, bastaria que fizesse menção no artigo 3º à Lei 9.624, de 98, e nada mais. A menção à revogada Lei 8.911, de 94, no tempo presente, é desnecessária para esse fim e não serve a nenhum intuito de clareza, não se podendo extrair dela outro significado, senão o de suprir o vácuo legislativo, normatizando situações subjetivas de ocupantes de funções comissionadas. Nesse sentido, também se posicionou judicialmente o Superior Tribunal de Justiça, em julgado unânime da 6ª turma, publicado no DJ de 15 de 5 de 2006, página 317, em que foi relator o eminente ministro Hélio Coalha Barbosa, RESP 781798, que também fiz distribuir a Vossas Excelências e vou poupá-los da leitura. Ao final, resta ainda informar que todos os tribunais federais, incluindo esta Corte Suprema, bem como o Ministério Público da União, além das 2 casas legislativas, já procederam à incorporação aqui discutida, seja por decisão judicial, como é o caso do STF,
processo 2003, 34.036.8530, com sentença de mérito, confirmada à unanimidade pela segunda turma do TRF da Primeira Região e publicada no DJ da Seção 2 de 7 de 12 de 2006, seja por deliberações administrativas em outros casos. Com essas considerações, senhoras ministras, senhor relator, senhores ministros, esperam substituídos a extinção do presente mandado de segurança e, em caso de conhecimento, que seja denegada a ordem nos termos do parecer do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, que assim concluiu. O tema veiculado no RAIT foi objeto de apreciação e deliberação no âmbito do Ministério Público da União, pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, no mesmo sentido do ato impugnado, conforme ressai dos pronunciamentos em anexo. Esses pareceres também eu fiz distribuir a Vossas Excelências. Constante dos referidos posicionamentos, por brevidade, reporto-me as razões constantes dos referidos posicionamentos e assim manifesto-me pela Delegação da Segurança. Muito obrigado, senhora ministra. Muito obrigado, senhor ministro. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator para o seu voto. Senhora presidente, examino as preliminares. Inicialmente, eu rejeito a preliminar suscitada pelo sindicato, pois a decisão do Tribunal de Contas, as decisões do Tribunal de Contas que deram origem a esse mandado de segurança são manifestamente ato administrativo e não lei em tese, como sustentado. Examino em seguida a preliminar de incompetência suscitada nas informações. É essencial compreender que esta é uma impetração preventiva. O advogado-geral da União, fundado no temor de o presidente do Tribunal de Contas determinar o pagamento das quantias relativas a quintos, ajuizou o mandado de segurança. Na inicial, não há referência a ato praticado no sentido de determinar o pagamento das quantias, mesmo porque ele não tinha essa informação quando ajuizou. As informações, contudo, sustentam que houve um ato prévio à impetração praticado pelo secretário-geral de administração e não pelo presidente do Tribunal de Contas, pelo qual se determinou o pagamento das parcelas. De fato, consta das informações despacho assinado pelo secretário-geral de administração do TCU nos seguintes termos: considerando que nos termos do artigo 1º, inciso 2º e 17 da portaria TCU número 13, de 3 de janeiro de 2005, compete ao titular desta secretaria movimentar recursos orçamentários e financeiros destinados ao atendimento de despesas do tribunal e reconhecer as despesas de exercícios anteriores. Autorizo a SEREC a adotar as medidas necessárias para o exato cumprimento do disposto no Acórdão 2248, relativamente aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal que se encontrarem na situação prevista no mencionado decisum, levando em conta os valores atrasados para pagamento posterior, conforme disponibilidade orçamentária e financeira. Fecha aspas. Esse é o ato do secretário-geral. Este ato do secretário-geral baseia-se na portaria número 13 do presidente do tribunal, cujos incisos 2º e 17 têm a seguinte redação: fica delegada a competência ao secretário-geral de administração e, em seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, para, observadas a legislação e as normas em vigor, praticar os seguintes atos. Inciso 2º, movimentar recursos orçamentários e financeiros destinados ao atendimento de despesas do Tribunal de Contas da União. 17, reconhecer despesas de exercícios anteriores. Por outro lado, as informações sustentam que a base legal para a portaria de delegação é a própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei número 8.443, de 92, que, em seu artigo 70, inciso 4, prescreve o seguinte: artigo 70. Compete ao presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no regimento interno, inciso 4, diretamente
ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. A súmula número 510 desta Corte dispõe que, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial. Importante, no caso, é saber se o ato do secretário de Administração do Tribunal de Contas foi exercido nos limites da delegação, pois a aplicação da súmula há sempre de pressupor a existência de ato delegado válido. O ato do secretário-geral que determinou o pagamento das parcelas foi calcado em duas competências delegadas. Primeiro, a competência para movimentação de recursos orçamentários e financeiros para atender despesas do Tribunal de Contas, e, segundo, competência para reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. As duas competências são de natureza executiva e se referem ao tema despesas. Senhora Presidente, parece-me indiscutível que o pagamento de uma despesa ou o seu reconhecimento tem sempre como pressuposto incontornável o fato de alguém possuir o direito a receber certa quantia, que só então se converterá em despesa. O secretário-geral de Administração do Tribunal de Contas, ao determinar o pagamento das quantias referentes aos quintos, reconheceu implicitamente e administrativamente o direito dos servidores ao seu recebimento. Acontece que o artigo 1º, inciso 2º e 17 da Portaria 13 não delega ao secretário-geral competência para reconhecimento de direitos. A competência para reconhecimento de direitos é do presidente da Corte. O artigo 70 da Lei Orgânica do TCU, em seu inciso 3º, e não aquele inciso 4º, invocado como base da delegação, estabelece uma competência do presidente que não foi objeto de delegação, diferentemente da competência do inciso 4º, do mesmo artigo já citado. Com efeito, dispõe os incisos 3º e 4º, vou ler os dois para efeito de comparação. Inciso 3º. Expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, aposentadoria e outros atos relativos aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribunal. Inciso 4. Diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial. A expressão outros atos relativos a servidores, contida no inciso 3º, me parece abarcar a competência para reconhecimento de direitos a servidores, sem possibilidade de delegação. Além disso, é de se notar que o artigo 14, parágrafo único, da lei que rege o procedimento administrativo, no âmbito da administração federal, dispõe o seguinte: parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício de atribuição delegada. Eu entendo que nenhum dos requisitos do ato de delegação previstos neste dispositivo da Lei 9784, que eu acabo de citar, se encontra presente na delegação invocada como base para o ato praticado. Como se vê, é frágil a base normativa apontada pelo secretário-geral do TCU para reconhecer o direito dos servidores ao recebimento das quantias ora contestadas. É frágil, em primeiro lugar, porque a competência para movimentar recursos financeiros não se confunde com a competência para reconhecer direitos. É frágil, em segundo lugar, porque o ato de delegação não preenche os requisitos fixados em lei para a delegação de competência em geral,
além de não conferir ao secretário-geral competência específica para a prática do ato. Mas não é só isso. O artigo 28, inciso 18 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, prescreve que compete ao presidente da Corte, aspas, cumprir e fazer cumprir as deliberações do plenário, fecha aspas. Ressalte-se que tal competência, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo 28, não é delegável. Esse é o próprio regimento que diz que essa competência não é delegável. Não obstante esse dispositivo, extrai-se da já citada decisão do secretário-geral a seguinte frase, aspas, autorizo a SEREC a adotar as medidas necessárias para o exato cumprimento do disposto no acórdão número tal. Ou seja, o secretário-geral, que originariamente não possuía competência para a prática do ato de pagamento, extrapolou competência que não tinha para dar cumprimento à decisão do plenário. Por último, é importante assinalar que, da cópia integral que solicitei do processo administrativo, não há referência à publicação da decisão por qualquer meio. Isso põe em séria dúvida a validade do ato pela falta de publicidade, sem contar que não se poderia exigir ao advogado-geral da União, quando impetrou esse mandado preventivo, conhecer de decisão não publicada. Ante esse quadro, senhora presidente, eu reconheço incidente, tanto, a invalidade da decisão do secretário-geral de Administração e considero o presidente do Tribunal de Contas da União a autoridade competente para o reconhecimento de direitos aos servidores e dar cumprimento às decisões do Tribunal de Contas. Eu reconheço, portanto, a competência dessa Corte. Que há uma decisão, chamemos-la em tese do tribunal, depois essa decisão, este ato, do secretário-geral de administração. Não há ato nenhum do presidente. Não há ato nenhum do presidente. Vossa Excelência está conhecendo que o mandado de segurança seria preventivo. É preventivo, exatamente. Não haveria uma portaria? Nada. Há um ato de delegação, mas como eu creio ter demonstrado, o ato de delegação não compreendia. Outorga a ele poderes de natureza financeira. Não há uma delegação específica para praticar aquele ato. Específica não há. Não há. Não há. Senhor presidente, um esclarecimento de fato. Eminente relator. Pois não. É que, desse mesmo ato de delegação, no item 29, que li, inclusive, da tribuna, encontra-se expresso autorizar a adição de parcelas, bem como a respectiva atualização progressiva, com fundamento na Lei 8.911, que é a Lei dos Quintos. Então, está expresso no ato de delegação a autorização expressa para o secretário de Administração adicionar as parcelas, que é exatamente o ato Agradeço a Vossa 2248. Excelência. Como eu disse, há um dispositivo expresso dizendo que não é delegável. Sim, mas houve a delegação, então. Houve a delegação. Ainda que sem base, Sim. mas houve. É ilegal? Sim, mas aí só que nós estamos só situando isso. Como questionar isso? E foi cumprido. Na verdade, esse ato é anterior à própria decisão do tribunal. Isso era para a prática dos quintos normais. Para... Não. Não, para isso. Depois da decisão. Depois da decisão? Depois, não, só um instantinho. Deixa eu janeiro de 2005. localizar. Quer dizer, houve a decisão, houve essa delegação e houve o ato delegado. E esse inciso 29 do artigo 1º, não é da portaria 13, que alude especificamente à própria lei. Dos quintos. Não é? Exatamente. E os servidores estavam recebendo essa parcela dos quintos? Parece que receberam, pelo que disse Receberam o relator, até que me recordo. Chegaram a receber um mês, depois veio a liminar. A liminar do próprio ministro relator. Exato. Não é isso, ministro? Sim. Quando sobreveio Houve a pagamento, liminar, sim. Houve um pagamento. Houve pagamento. Depois. Cessaram.
Pelo menos as informações dizem isso. Deve ser essa. Ele havia recurso no orçamento. O secretário exerceu a delegação. É isso? Sim. Como questionar a validade disso? Incidentemente no mandado de segurança contra o presidente ou no mandado de segurança contra o secretário de administração? Perante o juiz E o federal de item 29 primeira da instância. portaria número 3? 13. 13. 13. Acho que inciso 29 do artigo 1º, é isso? Estou tentando localizar. 39, desculpe. A 39. 39 do artigo 1º. Tem ela aí? Nós, na verdade, julgando um ato como se fosse do Nós estamos julgando um ato clandestino, em primeiro lugar, Forno porque é não esse. foi publicado. É um ato que não foi publicado. Nós Mas temos que qual é a saber se a... publicidade que teria aí, qual é a publicidade que teria? Os pagamentos teriam que ser publicados. Não, o ato do secretário que determinou o pagamento teria que ser publicado. Ele não foi. Sim, ministro, mais uma razão não lhe dá. Mas essa falta não Mais seria uma razão pra imputável ao ganhar. Somos secretário-geral nós competentes para examinar. e não ao Nós não presidente somos do competentes TCU. para examinar isso. Mas aí que está, o advogado-geral não ia saber que a competência é do presidente. O presidente delega. Mas agora E o nós ato é sabemos publicado, objetivamente que não foi o presidente. Verifica-se Sem nenhuma posteriormente publicidade. que há um ato de delegação explícita para isso do presidente do tribunal e que houve um ato delegado. Mas o ministro relator sustenta Eu que o ato sustento. é indelegável. É indelegável. Se o ato é indelegável, Isso, o juiz de primeiro a grau. delegação A delegação É é viciada nula, é também. viciada. Há um dispositivo do regimento interno do tribunal dizendo o ato cabe ao presidente do tribunal dar cumprimento às decisões do plenário. Este ato é indelegável. Mas seria importante se nós pudéssemos, talvez o eminente relator ou eventualmente o ilustre advogado, se pudesse apenas ler novamente esse Essa inciso portaria. 39 do artigo 1º da portaria. É, número 3, a portaria número 3. Exatamente. Ela foi inciso- publicada no Diário Oficial da União do dia 5 de janeiro de 2005 e reza: autorizar a adição de parcelas, bem como a respectiva atualização progressiva, Quer dizer, delegou com ao fundamento na Lei 8.911, de 11 de julho de 94, alterada pela Lei 9.527, de 10 de dezembro de 97. Não preenche os requisitos da Lei Ou 9784. seja, o ato de Delegação expressa delegação, para fazer Essa isso. delegação o não ato preenche. formal de delegação foi publicado. Foi publicado no Diário Oficial da União. Está aqui. Pois é. Diário Oficial da União. Dia Um ato, 5 eu me de pergunto o janeiro de seguinte, um ato, o mero ato de delegação, dificilmente será questionável por mandado de segurança. Não afetou direito de ninguém. Enquanto não Isso que eu pratica. entendi. Agora, do- praticou-se o ato delegado. Somos nós o competente? Não. Que aí Seguramente seria não. aí é o secretário, não. Modos em Competência não é do Então, é importante que o ministro relator esclareça para que efeito ele está considerando ilegal o ato de delegação. Porque, na verdade, nós temos que saber qual é o objeto do podemos mandato até de segurança. declarar, Se o porque ato podemos até objeto do mandato de incidentalmente segurança é o declarar a ato de inconstitucionalidade delegação do ato ou é o ato delegatório. praticado no exercício da delegação. São duas coisas diferentes. Porque Um se é o for o ato ato- de delegação, que Sua Excelência diz que é ilegal. O outro é o ato praticado pelo secretário no exercício da delegação, Sim. que eventualmente poderia ser ilegal por consequência. Sim. Então, Qual o objeto? o argumento- o ato que produziu o efeito contra o qual se rebela é o ato do secretário, no exercício da O ato delegação. que produz efeitos no mundo jurídico, efeitos concretos, é o ato do secretário. O ato do geral. secretário. A competência não é nossa. Então, aí o Súmula problema de 510. competência se propõe aí. Senhor Ministro presidente, relator. senhor presidente, o argumento fundamental, a meu ver, é o calcado na Lei 9784, a Lei do Procedimento Administrativo, que diz o seguinte: o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível. Esse diploma legal que rege a delegação de competência no A âmbito da administração. legalidade do ato de delegação Esta delegação- é questão prejudicial
da validade do ato delegado. Agora, ministro Joaquim... Agora, não é de nossa competência originária. Ministro Joaquim, esse ato de delegação, qual é a sequência cronológica, só para que nós possamos... houve a decisão do plenário... Houve esse ato... A decisão do plenário é de 2005. Novembro, dezembro de 2005. Agora, Uma ela foi decisão formalizada em tese, não em relação aos próprios servidores da casa. Ela foi, essa decisão, veja bem, a sequência é a seguinte, houve duas decisões em 2003, duas decisões do Tribunal de Contas que disseram taxativamente, não são devidos quintos. Ponto. 2003. Houve pedido de revisão, o próprio sindicato tomou iniciativa disso e o tribunal reexaminou e baixou essa decisão, tomada não por unanimidade, houve séria divisão no seio do Tribunal de Contas da União, e mudou o entendimento. Mudou o entendimento. Em 2005? Em 2005, em dezembro de 2005. Né? Por acórdão do tribunal. Acórdão do tribunal. E em janeiro, o presidente... Relativamente aos servidores da casa. Então, um Aí ato sim, do colegiado. É um ato de administração. É um ato de administração. Na verdade, do Tribunal de Contas. o ato... De auto-administração. E o pedido, ministro? Aí eu tenderia a admitir o mandado de segurança contra o Tribunal de Contas da União, porque só restava em si ao secretário dar cumprimento, já que específico o pronunciamento da Câmara. Pelo que eu entendi do relatório e da sustentação oral, é que contra esse ato, chame-se acórdão, chame-se decisão, plurima, chame-se o que se quiser. Dessa decisão, contra essa decisão plenária, impetrou-se o mandado de segurança, que foi extinto Não, ministro Presidente. Não, pelo ministro Hélio Brown. O mandado de segurança, este mandado de segurança aqui não se volta contra a decisão. Não, estou falando do ministro Hélio. Está falando do ministro, o mandado de segurança. Bom, mas o do ministro Hélio já transitou em julgado a decisão. Sim, mais uma razão. Contra essa decisão, eu não vou chamar normativa, porque aí complica. Contra esse acórdão, chamemos o nome aqui. Você me permite? A serem precurso. verdadeiras as cópias, e parece que o são, do mandado de segurança, o mandado de segurança é preventivo é expressamente contra ameaça de ato do presidente do tribunal. Está aqui. Só que o presidente A União, tribunal... representada pelo advogado-geral da União, vem impetrar mandado de segurança preventivo com pedido de liminar inaudita altera parte, com base no artigo 1º da Lei 1531, contra a ameaça de ato coator do eminente presidente do Tribunal de Contas da União. Portanto, é preventivo contra o ato do presidente. Portanto, não está em jogo aqui nenhum ato de delegação, nem coisa nenhuma. A última página, por favor, da petição. E Vossa Excelência haverá de ver que, ante todo exposto, a União requer a determinação em medida cautelar ao eminente ministro-presidente que se abstenha de conceder aos servidores. Exatamente. Então, o que fez o advogado-geral da União? Ele impetrou o mandado de segurança para impedir, cautelarmente, que ele viesse a praticar aquele ato cujo conteúdo estava neste outro. Que o presidente pratique. Ele não fez pessoalmente, mas delegou. No chamado mundo o ato concreto. Existia a delegação foi posterior. Ele delegou o ato do secretário-geral da administração. Ou seja, criou-se um fato consumado. O presidente... Esse é um caso realmente... O presidente do Tribunal de Contas, que, aliás, esteve a delegação no meu não é gabinete, bastante para mudar a competência delegou a do competência. delegante. O ato foi praticado, mas não posterior à impetração. Que podia fazer o advogado-geral posterior à impetração. Posterior à impetração e a titularidade não muda. Um caso de notória fraude. De fraude muito grave. A competência do tribunal. É caso grave.
É por isso que as E a pessoas título- são competentes. E a titularidade de uma competência não muda por delegação. O delegante Não, continua sendo não. o titular. Realmente, nós estamos diante de um Perfeito. caso de Mas se fraude. já há um ato delegado, Não, é posterior. o que faz com esse ato delegado? Posterior. Houve um atentado. Posterior à impetração? Posterior à impetração. É que se Ministro nós relator. considerarmos que Posterior à seria impetração. ilegal Posterior o à ato, impetração, se ele Mas o que é delegou mais para grave é que o ato praticar não foi mediante- publicado. Ministro relator. Não se sabia. Ao ingressar com esse mandado de segurança, o advogado-geral não sabia Sim, mas quem o havia Gilmar praticado o está dizendo ato. que ele é posterior. Aí isso é Ministro evidente. Ele presumia que o ato tivesse sido praticado por quem é competente, que é o presidente do tribunal. Mas não. Subrepticiamente, houve uma delegação para, evidentemente, fugir à competência dessa corte. Esse ato Evidentemente. A delegação não foi Ministro publicada? Joaquim, Não, o eminente não. relator pede Não, para posso avaliação dizer de delegação? fato. Não houve Será isso. que esses O ato, atos são publicados em diário oficial ou em boletim de administração? É exatamente o que eu ia dizer. Aqui, por exemplo, os nossos atos aqui no Supremo não saem no Diário Oficial. Eles são publicados internamente. Nós estamos cansados de ver se isso. Vossa Excelência me permite, eu respondo. O mandado de segurança é de 5 de fevereiro de 2006. O ato de delegação é de fevereiro de 2005. Não foi posterior. Então não foi. Já havia, portanto, uma delegação anterior ao Já mandado de exercida. segurança. Delegação. Delegação já exercida. Já exercida. Súmula 510. Já publicada e, Súmula e 510 cumprida. da Corte. E praticada. Quando o mandado de segurança Essa foi delegação ajuizado. não preenche os requisitos. Mas isso da é outra lei. Mas aí é Ministro, outra isso é coisa. trabalho examinado Aí por é quem outra tem coisa. competência Discutido por quem tem para competência. aferir da validade deste ato do secretário-geral de administração. Ato do secretário não é competência. Porque, na verdade, não, o mandado de segurança não é contra o ato de delegação. Por exemplo, se a Não, Corte era me contra o permitisse, pagamento. eu teria vontade de antecipar o pedido de vista. Porque esse caso é tão surreal, Pois é. ele é tão singular, Sem dúvida. que realmente... Agora, mudou de... com essa informação. O ato do Tribunal de Contas, que está se chamando aqui de fraude, Não é. o presidente do Tribunal de Contas, é de um ano antes da impetração. Não, não é fraude nenhuma. Não é fraude nenhuma. Pelo amor de Deus, vamos ter cuidado com as É a palavras. portaria. Não, não é fraude nenhuma. A impetração visou, ao obstar um ato do presidente, que já havia Já sido tinha por praticado. delegado, cujo delegado já tinha praticado. Isso. Bem, Isso, se não é Mas competência é que de o- primeiro grau, como nós temos decidido em decisões individuais, às carradas, eu não sei. Mas o eminente relator está colocando a seguinte questão. Ele entende que o ato delegado é nulo porque não podia ser delegado. Portanto, o Mas ato nós não coator podemos, ministro, é nós o não do podemos presidente, tal apreciar, como foi nós endereçado. não podemos apreciar a validez do ato delegado, porque nós não somos competentes Exatamente. para examinar o ato delegado. Agiu, além há um dos ato- limites, há um outro cabe ao juiz federal de primeira instância. Nós discutimos em plenário, não faz muito, a validade da delegação pelo presidente da República Em preliminar, aos ministros de Estado de atos de demissão. Imaginemos que, com base neste ato, nesta delegação do presidente da República, um ministro de Estado demita um funcionário. Pode vir esse funcionário impetrar no Supremo Tribunal o mandato de segurança preventivo para que o presidente, que mantém em tese essa competência, não a exerça? Se ela já foi exercida pelo delegado? Realmente, não é o valor da causa que determina a competência originária do Supremo presidente. Tribunal. pois não, ministro Joaquim? Há um outro dado que me parece essencial. O dispositivo no qual se baseia o ato de delegação Parece que é diz um o ato seguinte: normativo aqui, na verdade, mais autorizar a adição de parcelas, que a gente bem poderia, como a respectiva examinar atualização incidentalmente. progressiva com fundamento na Lei 8.911 de 1994. Alega-se aqui que esse ato de delegação foi baixado um ano antes, não é, do ato administrativo combatido aqui. Ora, a decisão do Tribunal de Contas que deu margem,
que deu origem à decisão administrativa foi praticada um ano depois. Como esse ato praticado um ano antes pode ter fundamentado essa decisão? Não entendi. Aí também A não decisão entendi. A decisão do Tribunal de é um ano Contas anterior é de dezembro de 2005. Sim. Hã? Dezembro de 2005. A decisão Alega-se colegiada. aqui que essa decisão, que a delegação teria sido baixada um ano antes do próprio acordo do Tribunal de Contas. Não, mas a delegação... Ora, como preencher o requisito do ato específico? Mas essa foi a minha pergunta. Se essa delegação, na verdade... É anterior? Não, desculpe-me. Se essa delegação abrangia esse ato... Não abrange, porque... Claro, então o próprio ato essa é a questão que precisa ser esclarecida. A decisão do Tribunal de Contas é... Porque, na verdade, então, aquela autorização... Essa delegação, esse inciso Ela não 29, se refere a... É claro que não se referia à decisão futura. Não. Mas se decidia a concessão desta vantagem, esta tal incorporação dos quintos, né? Que apenas vem essa sucessão de leis aí. Sem Mas dúvida. a substância era conceder incorporação de quintos. Sem dúvida. A lei de procedimento administrativo Vem uma decisão determina interpreta. que a delegação seja específica. Não é? Como eu já li aqui duas vezes. Específica Como ser para específica conceder em relação a incorporação de um ato que não existia? Senhor presidente, No momento em que houve a eu delegação. vou insistir no pedido de vista. O Porque eminente eu estou relator. até com o sentimento de que Não, aqui mas nós temos você- um ato normativo. Vocês me permitem... Foi o que afirmou o ministro Eros Grau em decisão que transitou em julgado, com relação ao primeiro mandato de segurança da União, que se dirigia contra esse, aspas, acórdão do Tribunal de Contas. Mas é esse o meu sentimento. E aí até, eventualmente, avançaria para propor o exame quanto a um incidente de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do ato normativo. Vocês me permitem, só para tentar recompor historicamente o que sucedeu. Esse seria bom. Primeira coisa, que foi esse é o primeiro ato importante. Em janeiro de 2005, foi baixado pelo presidente a portaria número 3. Nessa portaria número 3, é um ato normativo específico, típico. Por quê? Porque ele delega ao secretário-geral do Tribunal de Contas uma série de poderes. Uma série de poderes. Isso em janeiro de 2005. Em dezembro de 2005, o tribunal baixa um acordo reformulando o entendimento anterior sobre os quintos, mas também de caráter geral. Contra esse acordo, é impetrado um mandado de segurança que foi distribuído no eminente ministro Eros Grau. O eminente ministro Eros Grau extinguiu o processo. Diante da extinção do processo, sem julgamento de mérito, o secretário, invocando, não o inciso 39, invocando dois outros incisos da portaria. O inciso 2, que lhe permite movimentar recursos ordinários financeiros, e o inciso 17, que lhe permite reconhecer despesas de exercícios anteriores. Com base nesses dois incisos, de uma portaria de um ano antes, o secretário, em 15 de fevereiro, manda pagar. Só que, nesse entretempo, a União tinha impetrado um mandado de segurança preventivo contra o presidente, na suposição de que quem fosse cumprir o acordo era o presidente. Só que a União estava ignorando que já estava na portaria de delegação que o ato podia ser praticado pelo secretário. E o secretário praticou. Mas não Depois da praticou, mas impetração. não invocou esse dispositivo como base do ato. Ministro, eu estou só reconstituindo os fatos. Só Não, estou ele agiu outra reconstituindo os vez, fatos. Agiu outra vez. Ou seja, Então, nós temos a agora União impetrou o mandado de segurança preventivo contra o presidente do tribunal, porque supunha que o presidente do tribunal é que poderia, eventualmente, praticar o ato que determinaria Como o pagamento. poderia, como poderia Só mesmo. que o presidente já tinha, um ano antes, delegado competência para o secretário. E o secretário, invocando esta competência delegada, praticou o ato. Este ato foi posterior. Ato posterior ao mandado de segurança. E posterior ao mandado de segurança. E com certeza, baixado com desconhecimento do mandado de segurança.
Sem dúvida. Com desconhecimento? Com desconhecimento. Já havia uma liminar, inclusive. Com desconhecimento do mandado de segurança. Com toda certeza, com desconhecimento do Já mandado de com a segurança. liminar concedida. Não, a liminar foi deferida em 21 de fevereiro. A liminar foi deferida uma semana depois do ato praticado pelo secretário. Já estava praticado pelo secretário. Não há nenhuma má-fé. Ministro Pertence, Na sequência dos atos, não há má-fé nenhuma. Desde a revisão da jurisprudência. Não há má-fé nenhuma. E isso as pedras sabem aqui. Eu gostaria apenas de acrescentar, e o ministro Gilmar que pedirá a vista, é apenas um elemento. Advogado-geral da União. Não é disso que se cuida. O ministro Gilmar é não apenas foi- um elemento que, não um foi uma elemento que delegação parece muito ad hoc. importante. Não. O ato, Não. Foi uma delegação genérica praticada um ano antes. E o secretário baixou o ato uma semana antes da liminar. Não havia nada que o impedisse. Não havia liminar. Se ele entendeu que no exercício daquela competência delegada ele podia praticar o ato, ele praticou o ato. Um ato concreto que manda pagar. Depois disso, Mandou não cabe pagar. mandado de segurança preventivo. Duas observações. Antes que seja desfeito esse ato que mandou pagar. duas observações. É por isso que eu ia propor que considerar o mandado de segurança prejudicado, porque, na verdade, já houve um ato praticado por outra autoridade, Sim, mas por sobre a qual nós delegação. não temos competência, que praticou o ato que se queria evitar por parte do presidente. A minha dúvida está aqui em relação realmente ao próprio ato do Tribunal de Contas. Toda a questão. Mas na impetração não é contra o acórdão. Esse Diferente- qualquer mandado de segurança. Diferentemente do mandado de segurança que Seria foi uma questão distribuído ao ministro prejudicial. Eros. Não, a mandada contra a possível Possível futura decisão do Que já presidente. estava presidente. tomada. Formalmente tomada e por delegação materialmente dele. cumprida. É por isso que me parece que esse mandado de Formalmente segurança está tomada e materialmente prejudicado. cumprida. O presidente do Tribunal de Contas da União não vai praticar ato nenhum porque não precisa praticar. O ato já foi praticado pelo delegatário. Mas o ato, Já está Ministros, praticado. essa delegação não tem relator, nenhuma ministro Joaquim. validade. Não tem nenhuma Ministro, validade. isso é do juiz de primeiro grau que cabe dizer. Mas nós não temos O competência para Justiça apreciar. Civil, competência financeira, dar suporte à prática de um ato administrativo dessa natureza. É isso. Esse é o teor do dispositivo da portaria no qual se baseou. Mas, ministro, tem quem mais. vai dizer que o ato do secretário Tem é mais. ilegal é o juiz competente, que não somos nós. Quem Se o- pode, se o quem ministro- pode dizer que o secretário não poderia baixar o ato é o juiz competente. Mas eu estou sustentando o meu voto preliminar. O meu voto tem vários fundamentos. Primeiro, o ato é indelegável. Segundo, o ato não preenche os requisitos. O ato delegado é nulo, mas quem o diz... Se o ato delegado é nulo, ele não pode Vai reconhecer produzir a nenhum usurpação. efeito. Ministro, isso do só poder pode dizer administrativo. quem seja o juiz competente para a causa. Nós não somos competentes para a causa. Como é que nós vamos Não, dizer que o E ato há é um nulo? ato concreto do secretário-geral. Sim, administrativo. do momento em que Nós não nós podemos declararmos a exigir mais nulidade nada, do ato, se não a respeito da subsiste nossa a própria competência do presidente do tribunal. Ele é que é o Parece- responsável. Ministro Joaquim? Parece um se o rematado ministro- caso de prejuízo do mandado de segurança. Senhor presidente, eu vou adiantar meu voto, vou pedir vênia ao eminente relator, eu vou considerar o plenário de julgante prejudicado. Ministro Gilmar Mendes vai pedir vista? Mas Eu vou Eu aguardar. também peço vênia para deixar o meu voto, que se soma ao do ministro César Peluso. O eminente relator, no seu voto, rejeita Senhora a presidente, preliminar de eu também incompetência. vou antecipar com todas as vênias, posso reformular, mas eu vou antecipar o voto. Pelo prejuízo também, ministro Carlos Brito? Pelo prejuízo do mandado de segurança. Bem, após o voto do relator, que rejeitava a preliminar de incompetência, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes. Anteciparam o voto pelo prejuízo do mandado de segurança os ministros César Peluso, Sepúlveda Pertence e Carlos Brito. Aguardam os demais. Vou simplesmente deixar aqui de lado, Luiz, depois a gente organiza tudo. Não exigido limite temporal exigido por lei por falta de um dia, diferente desse Certo. visto no Ministério. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência tem vista de um outro processo que diz respeito a quintos, mas não é exatamente a mesma questão que nós acabamos de enfrentar.
O mandado de segurança número 23.978, de que é relator o ministro Joaquim Barbosa. Impetrante é Fernanda Borges de Lacerda e impetrado o presidente da Câmara dos Deputados e o diretor do Departamento Pessoal da Câmara dos Deputados. O voto do ministro relator, Joaquim Barbosa, deferia em parte a segurança. Integralmente, deferia a segurança o ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto. Senhora presidente, a impetrante pretende obter a anulação da decisão número tal do TCU, que determinou a supressão nos seus proventos de aposentadoria de parcela relativa a 1/5 da função comissionada número 6 FC. Requereu a aposentadoria em abril de 1986, folhas tais, ato registrado pelo TCU. Solicitou, em dezembro de 95, a revisão dos seus proventos para incorporar vantagem pessoal decorrente do exercício da função comissionada pelo prazo de 12 meses nos termos dispostos na resolução número 70 da Câmara dos Deputados. O pedido foi definido por aquela causa legislativa, fixando-se as parcelas de 2/5 da função 04 e 1/5 da 06. O ato foi submetido ao controle do Tribunal de Contas da União, que considerou ilegal a incorporação da última parcela, determinando a devolução dos valores recebidos pela impetrante. Segundo a Corte de Contas, faltaria um dia para que a impetrante tivesse direito à parcela da FC 06, vez que o ato da sua aposentadoria foi publicado em abril de 86. O próprio dia 16 não poderia ser considerado para a incorporação do 5º. A impetrante sustenta que trabalhou até o dia 22 de abril, informação confirmada no exame de ficha de ponto, juntada a folhas pela própria autoridade coatora. O relator concedeu parcialmente a segurança, desobrigando a impetrante da restituição dos valores recebidos de boa-fé até a data de publicação do ato coator. Entendeu que os dias durante os quais a impetrante prestou serviços à Câmara, após 15 de abril, não poderiam ser considerados para efeitos de incorporação dos 5º, vez que a impetrante já não mantinha vínculo com a administração. O ministro Ricardo Lewandowski abriu a divergência, considerando o exercício de fato, no caso, de funções públicas a gerar consequências jurídicas. Sublinhou a circunstância de a doutrina do direito administrativo reconhecer a figura do funcionário público de fato, inclusive para fim de responsabilização do Estado por atos ilícitos. Acompanho a divergência instaurada pelo ministro Lewandowski. A folha de ponto assinada pela impetrante e juntada a folhas comprova o seu comparecimento ao local de trabalho até o dia 22, 6 dias além do quanto seria necessária a incorporação da vantagem. Para que a impetrante pudesse carrear aos seus proventos de aposentadoria 1/5 do valor da FC 06, bastaria o efetivo exercício da referida função comissionada por um ano, período que se completou exatamente no dia 16 de abril de 86, data em que publicado o ato de sua aposentadoria. A impetrante compareceu ao local de trabalho desde a data da formalização do pedido até a data da publicação no Diário Oficial do seu deferimento. Exerceu efetivamente suas atribuições, inclusive aquelas afetas à função comissionada FC 06, durante esse termo de tempo. Atos administrativos foram editados e assinados pela impetrante nesse período, com fundamento nas atribuições inerentes à função comissionada de que era titular, atos perfeitamente válidos e eficazes, atos que poderiam, se ilícitos, ensejar a eventual responsabilização do Estado, a quem existiria direito de regresso contra a servidora. Não se trata, nesse mandamos, de contagem ficta do tempo de serviço, que implicaria a soma de lapso temporal em que não houve efetivo trabalho. Não se trata também da contagem dos 6 dias trabalhados, além do dia 16, cujo cômputo a própria impetrante despreza desde a inicial. É um dia apenas. O artigo 1º da Resolução do Senado, 70/94, é claro ao exigir, no caso, apenas o efetivo exercício da função comissionada pelo período de 1 ano, o que a impetrante cumpriu no exato dia em que se tornou pública a sua aposentadoria. Eu concedo a segurança plenamente. Nos termos do voto do ministro Lewandowski. Ministro Caminus. Eu também peço vênia ao ministro Joaquim Barbosa, mas eu acompanho a divergência do ministro Ricardo Lewandowski e concedo a ordem integralmente.
Ministro Carlos Brito. Presidente, eu faço uma pergunta. Essa aposentadoria se deu voluntariamente, por invalidez ou compulsoriamente? Eu não tenho essa informação. Também não tenho, não me recordo. É voluntário, é tempo do serviço. Se foi voluntária, ela guardou, então, em serviço o ato de publicação. A publicação do ato de aposentadoria. Poderia, então, E nesse aguardado interregno pouco mais. completou o tempo. Eu acompanharia a divergência caso se tratasse de aposentadoria compulsória. Não, pois eu não acompanharia se fosse compulsório. Eu também. O servidor pode deixar de Agora, o servidor que frequentar o serviço. Enquanto não. É isso. Exatamente. Então, ela não se... A compulsória não. Ela somente se desinvestiu. Não, a compulsória não. Exatamente. Se fosse compulsória, é que a gente não concederia. Não concederia. Porque com a compulsoriedade atingida aquela data limite, então a Em matéria de desinvestidura... jurisdição, várias decisões. Isso. A desinvestidura da servidora se dá automaticamente. Aqui não, ela guardou em serviço a publicação do seu ato de aposentadoria. Eu posso E esclarecer. nesse meio termo, Eu posso esclarecer. perfez a exigência legal para a obtenção do Posso serviço. esclarecer? ela completou o tempo. Foi por tempo de serviço. Tempo de não foi serviço, compulsório. Ela poderia ficar mais certamente o tempo que ficou. Muito bem. Então eu acompanho também a divergência, não é com a devida vênia. Ministro César Peluso. Também, senhor presidente, além de todos os argumentos, tem o fato de que, na verdade, ela completou o tempo necessário no dia da publicação do ato. Ela teve lá comparecendo no serviço, só tinha publicado, não recebe o diário oficial em casa às 7 da manhã, tinha que ter lá, aquele dia pode ser considerado como um dia de serviço. Acompanho a divergência da data dele. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu havia notado que, no caso, o mandado de segurança está dirigido contra o ato do Tribunal de Contas da União, né? E, por isso, já deixei aqui registrado que excluiria da relação processual o presidente da Câmara dos Deputados, diretor do Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados, né? E, quanto ao mérito em si, apontei também que não houve o transcurso de tempo capaz de fulminar em si a pretensão. Quanto ao mérito em si, a servidora trabalhou no dia em que é publicado o ato de aposentadoria, perfazendo os 365 dias, né? Hein? Mas ela trabalhou. Trabalhou, é razoável. Estamos reunidos esses 11 cidadãos. A singularidade, Não é mais nada. a singularidade me conduz a conceder a ordem. Eu também consigo. Excelência também concede a ordem no termo do voto do ministro Lewandowski. O eminente relator evoluiu também? Olha, não teria nenhum problema em evoluir, não. Tinha O caso concedido parcialmente apenas para... Sendo É voluntária... tão surrealista, não é? Por um dia deixar de conceder. Não, e ela trabalhou. E ela guardou em serviço... Ela a trabalhou publicação do informalmente, ato digamos, formal da aposentadoria. sejamos sinceros. Trabalhou de fato. Ela trabalhou de fato. Pronto. É justo. Juridicamente, ela não trabalhou porque já estava aposentada. Tinha que ter até algum tipo de regra. Isso me recorda muito um dito bastante conhecido no mundo jurídico, sumo ius, sumo Exatamente. De um Qualquer lado, fundamento sério. Qualquer fundamento, é isso mesmo. Ministro Celso de Mello. O eminente ministro, o relator evolui, então, no sentido da concessão Ele tinha concedido integral. parcialmente. Sim, concede agora integralmente, não é? Sim. Eu acompanho, então, Sua Excelência. Ministro Público. Unanimidade. As nossas interpretações caritativas das leis. Antes todas as interpretações caritativas fosse um dia. Dia trabalhado. Dia trabalhado. Bom, concedida a segurança, decisão unânime. Vamos fazer, então, uma... Dia de quinto desse. Dia de quinta. Ministro Pelusa, a parêmia do sumo... Vamos fazer do sumo uma pausa de 20 minutos e voltar. caiu como uma luva.